YouTube funcione. Ah, não é esse não. Tô olhando errado. Eu acho que sim. Acho que estamos ao vivo. Estou conferindo aqui. Sim. Estamos ao vivo também no YouTube. Que bom. Vai funcionar. Fala pra mim aqui o pessoal do YouTube se o áudio pra vocês está tudo bem com o áudio de vocês. Eu troquei o microfone e conferi se tá tudo bem. Paz do Senhor pra vocês. Tô aqui na minha salinha aqui. Paz do Senhor. Então eu vou deixar o YouTube aberto aqui para eu respondendo o povo aqui no YouTube e aqui no Instagram também. Então a gente vai começar uma série essas próximas 3 semanas. A gente vai falar sobre Jesus, o Antigo Testamento e o Evangelho de João. Curiosamente, né? Curiosamente mesmo, o Evangelho de João, ele é usado muito superficial. Eu não entendo a Bíblia. A pessoa fala assim, lê o Evangelho de João, que é fácil. E muito pelo contrário. É a graça e a paz, Evelyn. Pelo contrário, ele é extremamente complicado de se entender e tem muitas e várias ligações dele com o Antigo Testamento. Então não é um livro qualquer, não é um livro comum, o Evangelho de João, né? Outras pessoas dão outro nome para ele, eu não sei, Evangelho, mas vamos chamar aqui de Evangelho de João. Então ele é cheio de tipologia e simbologia. Para que a gente precisa disso? Para entender que a Bíblia está ligada tanto o Novo com o Velho Testamento. Eles não podem se separar. Eu só prego os evangelhos. Você precisa entender que os evangelhos estão ligados lá atrás. Se você não entender a cultura, o contexto, você não vai entender o que esses homens que eram judeus estão de fato falando. Não dá para entender. Literalmente, né? A graça e a paz para vocês aqui no YouTube também. Fala para mim se vocês estão me ouvindo direitinho aqui no YouTube. Então eu vou ficar olhando para cá. Vocês me chamem aí se precisarem perguntarem alguma coisa. Para quem não me conhece, chegou a primeira vez aqui no canal, eu me chamo Luciana Gomes da Silva. Eu sou casada desde 2004. Tenho uma jornada aí e 2 filhos, tá? Sou cristã. Sou bacharel em teologia pastoral, certificada em hebraico, cultura e contexto judaico do Antigo Testamento. E essas coisas, então, nos orientam, nos ajudam a entender o que é o Evangelho, o que é a mensagem da cruz, o que é a loucura da cruz, que o apóstolo Paulo fala. Que loucura é essa? Porque entender o Evangelho como uma loucura, a gente vai passar por essa tipologia, por esse simbolismo e por que Deus fez o que fez com aquele povo. Hoje a gente vai falar sobre a escada de Jacó. Vai ser o nosso último tema de hoje, dentro do capítulo 1 de João, e a gente vai ver que a escada de Jacó, todos os judeus conheciam, e ela fala de Jesus. Então a gente vai ver esses pontos, e quem se intitula escada de Jacó é o próprio Jesus. Então, às vezes a gente não lê direito, mas está ali o texto. Então, a gente vai falar sobre isso, vamos falar sobre Jesus tabernaculando, né? Nem é uma palavra, mas é a única que a gente pode traduzir aqui entre nós. E vamos falar também como Jesus, o Cordeiro de Deus. Que é isso? Para que um cordeiro? Você já se perguntou? Jesus morreu na cruz. De onde vem essa ideia? De onde vem essa ideia de que alguém morrendo, outra pessoa seria salva através daquele sangue?
Então a gente vai ver sobre isso, estudar sobre isso hoje, tá? Hoje. Então Jesus, ele é o Cordeiro de Deus. Quero falar um pouquinho aqui sobre mim antes de entrar no tema. Nem sempre, né? Quem me segue há mais tempo aqui sabe do que eu tô falando aqui. Nem sempre eu fui uma pessoa estudiosa, na questão de vida mesmo. Conversei muito com a minha mãe hoje, pelo telefone, pelo WhatsApp. E eu sou a filha caçula de 7 irmãos. Minha mãe sempre trabalhou para ajudar a sustentar a casa. Então eu nem sempre fui estudiosa. Não tive ali, senta aqui, a gente vai estudar. Não tive esse incentivo. Sempre fui introvertida demais. Sempre. A paz do Senhor Jesus Cristo, Charles. Então sempre fui ali introvertida. Uma criança quieta. Minha mãe até disse para mim que se preocupava comigo porque eu não queria me comunicar, não queria conversar, não queria nada. E aí me casei, com 17 anos eu conheci o meu esposo, a gente namorou, casou naturalmente e a gente vem nessa jornada aí construindo a vida juntos. E em 2007, então, por uma necessidade ministerial, meu marido era já diácono da Assembleia de Deus, e por essa necessidade ministerial eu passei a estudar a teologia. Sempre eu gostava de estar ajudando ali na igreja, enquanto jovem, tá? Mas assim, para estudar teologia de fato e de verdade, em 2007. Aí eu falava, vamos lá, né? Vamos estudar. Então veio depois o bacharel, e com o bacharel, 2012, por aí, veio a necessidade de aprender o hebraico, uma sede inexplicável pelo hebraico. Algumas pessoas perguntam, você é judia de Israel? Não sou, tá? Mineira de Caratinga, Minas Gerais, a cidade do Ziraldo. Então ali nasceu aquela vontade, aquela sede pelo hebraico, que é inexplicável. Vocês aqui também, às vezes, falam a mesma coisa para mim. Quando eu conheci o hebraico, eu não consegui abandonar mais o hebraico. A Flávia Veloso diz o seguinte, não é você que escolhe o hebraico, é o hebraico que te escolhe. Eu acho que é bem isso, porque ele fica ali agarrado na nossa mente e a gente quer mais, a gente quer aprender mais. Aí então, veio os cursos. Fui fazendo curso de cultura e contexto, fiz aconselhamento cristão, fui estudando, não parei mais. Percebi que a minha mente gostava, né, do que estava aprendendo. 2014, no meu segundo filho já, nasceu o primeiro livro, que é O Caminho das Águas. Em 2019, nasceu o livro Tabernáculo. Todos eles são livros que demoraram 2, 3 anos para serem escritos. Então, quando você adquire um dos nossos livros, você está adquirindo 2 anos de estudo por um valor irrisório, né? Valor de $40, $50. A graça e a paz, pastor Yara. A gente já conversou muito hoje. Foi curador, né? A nossa conversa hoje. E aí veio, então, nesse livro mesmo, o segundo livro, eu já estava mais envolvida ali com as palavras hebraicas, veio a questão de colocar o hebraico ali naquele livro. Então tem muita coisa hebraica naquele livro falando sobre o tabernáculo. Onde você encontra? upbooks.com.br ou vai no site www.maisebraico.com, tá? E eu falo ali das vestes da roupa de José do Egito. Fala da roupa que o seu pai fez para ele. O hebraico praticamente mostra para nós como é a roupa. Vamos fazer um pequeno exercício aqui. Você sabe pensar num Oropronobis agora? Oropronobis. Pensa no Oropronobis. A gente não consegue. Se você não conhecer, é uma planta. Se você não conhecer essa planta, a sua mente não vai conseguir. Eu vou falar, é verde, tem a folha pequena, mas tem tanta coisa, tem um coentro, tem salsinha, tanta coisa.
Mas se eu falar para você, pensa num cavalo e esse cavalo, vamos lá para Barbie, né? O cavalo cor-de-rosa. Você vai conseguir. Não é real, mas você vai conseguir imaginar isso. Porque o cavalo é fácil, o cor-de-rosa é fácil. Mas o hebraico faz isso com a gente. O hebraico nos leva na essência. Então a roupa de José é uma roupa talar, é uma roupa de mangas compridas. Uma roupa toda comprida e colorida. Então o hebraico vem trazendo isso para nós assim de bandeja. Então por isso que eu me apaixonei pelo hebraico. E dizer para vocês que todas as pessoas conseguem alcançar. Não é privilégio, prioridade de alguns, não é indo... Eu nunca fui em Israel, na verdade. Não é indo em Israel. Chegou um vídeo para mim no meu direct, não vou citar os nomes aqui, mas é uma aluna querida. Ela foi em Israel e enviou para mim o vídeo. Eu assisti com todo carinho, todo respeito que eu tenho pelos meus alunos. Eu assistindo aquele vídeo, eu falei com ela, essa informação não está correta. Ela falou, como assim? Eu estava em Israel, dentro do tabernáculo, o cara é o guia lá e não está correto? Eu mandei algumas coisas para ela, escrevi algumas coisas, algumas partes da Bíblia. O que eles estavam ensinando lá era o Zohar, era o misticismo hebraico, não é o que está na Bíblia. Só que eles não te dizem isso previamente. Então você tem aquela informação como verdade. E ela estava com a pessoa que é expert e com informações erradas. E a pessoa repete, que é um ciclo. Repete, sem procurar exatamente nas fontes o que está acontecendo. Então, quando a gente está aqui mais próximo, aprendendo, eu gosto muito que vocês tragam aqui as suas dúvidas. Luciana, é isso mesmo? Entendi? Então, quebre esses ciclos de repetição, né? Estude a Bíblia, né? Não leia a Bíblia. Não leia, estude a Bíblia. A Bíblia não é feita para ler. Ela não é um livro comum. Ela é proibida em vários países. Essa Bíblia, ela é julgada e condenada. Ela já foi queimada em fogueiras. Pessoas perdem a vida hoje, perdem a vida por causa da Bíblia. Ela vai ser reescrita. Olha que ideia das pessoas. Por quê? Porque o que está ali incomoda. E aí sim vem a perseguição da igreja. Parece que está muito próximo. Quem sou eu para dizer o dia, a hora? Aparentemente pode estar próximo. Então nós precisamos ter essas fontes seguras. Eu estou olhando para cá, gente, que eu estou com o meu laptop aqui, ó, falando para o YouTube também, tá? Então a gente precisa de ter fontes seguras. E o original hebraico, grego, que seja, nós vamos ter certeza e a profundidade que carrega aquela palavra, que carrega o que nós estamos querendo aprender ali. Então dizer às vezes que eu não sou capaz, preciso de muito tempo, preciso estudar muitos anos. Se você tem tempo para estudar, estude. Mas se não tem tempo, faça com o que você tem. Às vezes dizer com a nossa palavra que nós não vamos conseguir pode nos paralisar, né? A nossa mente trabalha assim. O meu dia está muito cansativo. Gente, a gente não consegue sair nem da cama. Amanhã eu tenho um compromisso muito legal. Quem me assiste aqui no Instagram vai me acompanhar. Amanhã tem surpresa pra gente o dia todo. Amanhã eu tenho um lugar muito bacana para ir, que a gente está gravando, fazendo umas coisas, trabalhando. E eu vou num lugar maravilhoso. E amanhã cedinho eu vou estar lá, então eu vou estar postando os stories pra gente, tá? Então dizer que não é capaz vai nos paralisar. A nossa mente é capaz. E eu tô aqui para mostrar para vocês que é possível. Independente de onde você saiu, independente de onde eu saí. 7 irmãos. O papai trabalhava, meu papai não está vivo. Ele trabalhava de motorista na prefeitura.
Quantos e quantos dias nós passamos comendo um alimento precário? Precário. Professor, pastor Jesus Fernando, não tem como ter o discernimento correto se não estudar a Bíblia em seu idioma original. Obrigado pelo seu comentário. Não tem jeito. E de onde Deus nos tira, né? Onde Deus vai nos colocar? O ontem não pertence a nós. Não pertence, foi assim isso que nos formou. Hoje nos pertence. Edivando, Deus abençoe, Edivando. Anápolis, Goiás. Eu tenho uma prima em Anápolis. Inclusive, a minha prima em Anápolis foi aquela que emprestou o corpo para a cunhada. Ela gerou um filho para sua cunhada. Que bonito isso, né? De Anápolis, Goiás. A minha prima, ela fez ali aquela barriga, não é de aluguel, né? É uma barriga de amor. Ela emprestou a barriga ali para a cunhada gerar. Tremendo isso. Não importa de onde você saiu. O que importa é onde você quer chegar. Onde você quer chegar. Onde você quer chegar. O hoje faz a diferença. Eu quero daqui 5 anos ser mestre em teologia. Comece hoje. Qual caminho você está tomando para isso ser verdade? Eu quero entender a Bíblia de capa a capa. Comece estudando o Gênesis, estudando João. Comece, dê o primeiro passo. Então, o hoje é um presente. O passado está no passado, nós precisamos rever então as nossas expectativas para a nossa vida e mudar o hoje. Quem queremos ser daqui 5 anos, daqui 1 ano, daqui 10 anos, tudo isso nós precisamos ter planejado na nossa vida. E o hoje está na sua mão para isso. O hoje está na nossa mão para isso. Irmã Luciana, eu quero aprender, mas não tem tempo. Será que você não tem meia hora para estudar? Tem que rir, porque você dizer que não tem meia hora da sua vida para você fazer um devocional, Deus precisa intervir na sua existência. Né? Quanto tempo nós desperdiçamos olhando aquilo que não nos faz crescer, não nos faz aprender, não nos faz ser melhores. Responda aí para você mesmo. Você tem administrado esse tempo que Deus te deu, 84 horas e 84 mil minutos, acho que é isso, por dia. É um valor precioso que não volta atrás. Quebre ciclos, melhore a sua vida. Ninguém é melhor que ninguém. Nós todos passamos por ciclos da infância, na adolescência. Essas coisas precisam ser melhoradas, restauradas. Tem jeito para tudo, tá? Então vamos lá para o tema de hoje. Já dei uma introdução pequena aqui para nós. João capítulo 1, tá com a sua Bíblia aí? Pega a sua Bíblia, João capítulo 1. Eu vou pontuar praticamente 3, 4 versículos aqui. João 1, no princípio era o Logos de Deus, né? O princípio era o Verbo. O princípio. Deixa eu abrir aqui essa outra versão. João 1, Almeida Corrigida Fiel. Vamos a essa. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. 3 afirmativas aqui de cara para nós. Já no verso 1, já poderíamos falar de Gênesis no princípio. No princípio. A palavra usada aqui é logos. Logos. Para os gregos, o que significa logos? Vamos lá voltar 2000 anos atrás. O que é logos para aquele povo? Não logos que a gente entende hoje, mas logos para aquele povo, para aquela cultura.
Logos naquela cultura significa fundamento, significa opinião, expectativa, significa pensamento, palavra, razão, proporção, discurso. Os pensadores daquela época usaram esse logos tantas vezes, né? Logos também pode ser visto como o motivo de todas as coisas. Aí num pensamento platônico e Aristóteles das coisas, aí eles usavam o logos como o motivo de todas as coisas. Se existia um criador, alguém, um ser, esse ser se manifestava na Terra pelo motivo, pelo logos. Então a vida de Jesus não começa aqui na Terra. Jesus é aquele que é eterno. No princípio era o logos. Que princípio que está falando aqui? Da criação. Jesus não nasce no ventre de Maria e se torna. Jesus é eterno. Ele é eterno. Ele é o motivo de todas as coisas. A gente vai ler isso em Colossenses 1,16. Porquanto nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, em Cristo. As visíveis e as coisas invisíveis. Tudo foi criado por ele e para ele. Quantas vezes nós cantamos? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ele é eterno. Primeira coisa, primeiro versículo de João, anota aí no cantinho. Cristo é eterno. Eternidade de Cristo. Ele é eterno. Então nessa cultura em que João estava inserido ali, uma cultura helenista, né, uma cultura grega, logos era o conceito, já era um conceito existente, que trazendo a imagem de uma força criadora, autossuficiente e que era o motivo de todas as coisas. Então quando ele fala logos, todo mundo fala, opa, aquilo que nós conhecemos como logos é Cristo. Cristo é o poder, nele foram criadas todas as coisas. Sim, João já faz essa afirmativa para os pensadores da época. Gênesis 1:1. Jesus é a razão, o motivo, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória a Deus e aleluia, né? Tremendo a gente pensar nessa grandiosidade de Deus dessa maneira. E vocês aqui no YouTube, como estão? Fala pra mim se tá indo bem aí. Tremendo a gente pensar nisso. Pronto. João 1. Faz a anotaçãozinha aí no cantinho. João 1. Eternidade de Deus. O Deus eterno. O motivo, a razão, as circunstâncias de todas as coisas, a palavra existente de Deus. Versículo 4 e 5. A gente não vai falar agora muito sobre isso, mas a gente vai só dar uma palhinha aqui, lembrando a você que a gente tá ligando aqui com o Gênesis aqui no início. Olha, 4 e 5. Nele estava a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Novamente apontando para a criação. No princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne, e o Verbo era Deus, estava com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Versículo 3, ele fala para a luz, Deus disse haja luz. E ele diz aqui, ó, e a luz resplandece nas trevas. Jesus era a luz dos homens. Aquela luz que Deus cria, haja luz, é Cristo. Olha que tremendo, que maravilhoso. Jesus é aquele que separa, porque a luz separa as trevas, afasta as trevas. Mais uma vez mencionado a criação. Mais uma vez mencionando a criação. Ô Larissa, pega o Elvis aqui que ele tá latindo aqui. Fazendo um favor. Vai lá com a Lala, vai. É ele aqui, ó. Leva ele lá pra mamãe. Obrigada, amor.
Cachorrinho latindo aqui na hora errada. Então ele separa, é aquele que separa. Jesus é aquele que separa, que afasta, fica num lugar bem escuro mesmo e acende um palito de fósforo. A nossa visão é estendida quase que no ambiente todo. Então a gente vai ver em Cristo, tá? Tudo isso aqui e muito mais nesses capítulos todos durante essas 9 aulas que teremos aqui. Então nem tudo é espiritual revelado, nem tudo. A palavra já foi revelada a nós, ela está aqui. Através de um livro, através do estudo, eu consegui extrair. Através das línguas originais, através da cultura e do contexto, eu consigo extrair e enxergar essas coisas. Então que lindo. Também ele fala, né, no versículo 14, vamos para o 14 agora? Vamos mudar de tema, mas continuando lá no Antigo Testamento. Só o 14, versículo João 1,14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra habitar aqui, anote aí, circule na sua Bíblia com tempo aí, paciência, circule e habitou. Habitou, não sei qual outra palavra que está aí, mas para mim aqui está habitou. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Só essa parte A. Habitou aqui é tabernacular. Jesus se fez carne e tabernaculou. Meu Deus, agora complicou demais. Tabernáculo é um dos temas que eu gosto muito também. Tabernáculo. Em Êxodo capítulo 25, Deus ele pega o povo, tira do Egito, vou dar um contexto pequeno aqui, e coloca esse povo para andar no deserto. Coloca eles para andar no deserto. Enquanto eles estão no início da caminhada, Deus já traz ouro, traz prata, traz o que vocês têm, eu vou fazer um tabernáculo, e esse tabernáculo eu habitarei. A pastora Yara Maia está aqui comigo. Eu vou habitar em vocês, no meio de vocês, em vocês, dentro de vocês. Então o tabernáculo é aquele lugar onde Deus escolhe para habitar. Emanuel, Deus conosco. Jesus é o tabernáculo entre os homens, é aquele que caminha com a igreja. Olha que tremendo. Tabernaculou entre nós. Ele fez o tabernáculo entre nós. O que é esse tabernáculo? O que esse tabernáculo representa para o povo? Qual a sua importância para a igreja? Vocês conseguem responder algumas dessas perguntas que eu fiz aqui? Por que Jesus tabernaculou entre nós? Eu não estou falando só do Antigo Testamento, eu estou aqui em João e estou também em Jesus. O que o tabernáculo representou para o povo e qual a importância desse tabernáculo para a igreja? Eu não estou dizendo, com todo respeito, de colocar um pano na cabeça e querer fazer umas orações, colocar um quipá. Eu não estou falando para vocês colocarem elementos do tabernáculo dentro da igreja. Se você vê uma arca lá no fundinho da igreja, não sei qual a intenção, né, da pessoa, do pastor, que seja, mas você vê isso era impossível. Primeiro, ninguém podia ver ela descoberta. Eles viam um pano dessa cor, um pano azul. Ninguém via. E a igreja vem, quer representar, mas representa da maneira errada. Tabernaculou entre nós. Qual a importância do tabernáculo para aquele povo, Israel, e qual a importância do tabernáculo para nós? Eu vou responder, vocês não responderam aqui. Então eu vou deixar para nem vocês aqui do Instagram também não. Vou deixar para responder na quarta-feira. Tá? Vou deixar para responder na quarta-feira. Bom que vocês voltem aqui, tá? Qual a importância? Vou fazer
na aula 2, na live 2. Vamos lá pro verso 29 agora, vamos pulando. Ixi, aqui fala de Elias, fala de muitas coisas, mas a gente vai pontuar só esses 3 aqui, neste momento. 3 não, né? Vai dar 4. 29, João 1, 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que João complicou demais esse capítulo 1. Ele tá lá em Gênesis, ele vai para Êxodo, agora ele volta lá para Gênesis. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Gênesis capítulo 22, coloca no cantinho aí, depois você lê todo. Isaac e Abraão, eles sobem a um monte no Moriá, que significa visto por Deus, Moriá, visto por Deus, visto por Iá, né? Iá, uma contração aí de Jeová. E curiosamente, quando Abraão chama a Deus de Jeová Jirê, né? Nós conhecemos aí essa expressão, Jeová Jirê, ele não está dizendo Deus proverá, ele está dizendo Deus que vê. Tu és o Deus que vê. Yaré, o Deus que vê. Então, Gênesis 22, versículo 6 e 8. Deixa eu abrir aqui. Gênesis 22, 6 e 8. Então, quanta coisa você já pode anotar aí do ladinho do capítulo 1 de João, que parecia tão facinho, né, de ser entendido. Gênesis 22, 6 a 8. Então, Abraão, ele é orientado por Deus a fazer um sacrifício. Abraão obedece e vai. Então, ele pega Isaac, ele leva a lenha, versículo 6. Abraão pegou a lenha, colocou sobre os ombros de Isaac. Olha só que curiosidade. Quem carregou a lenha foi Isaac. E Abraão pegou o fogo e a machadinha. Interessante. Quem é os crentes aí já entenderam o mistério aqui. Versículo 7. Então falou Isaac a seu pai. O que a gente quer? Meu pai, o fogo está aqui, a lenha está aqui, mas cadê o cordeiro para o holocausto? Cadê o cordeiro que a gente vai sacrificar? E Abraão disse, versículo 8, Gênesis 22, 8, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. E aí eles foram caminhando juntos. Mais à frente, Deus interrompe e aparece um carneiro. Versículo 13. E eis um carneiro. Então não foi o cordeiro que substituiu Isaac, foi um carneiro. Cordeiro é um filhotinho, bebezinho, inofensivo. Um cordeiro já estava com os chifres e estava agarrado lá, travado pelos chifres no mato. O versículo 13 está dizendo isso. E aí vem João, versículo 29. Ele responde para a humanidade: eis aí o Cordeiro de Deus. É esse aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se você quer saber cadê, onde está, uma pergunta ali de Isaac, João Batista responde: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro, vamos voltar lá na substituição, né? O Cordeiro, ele substituía o pecador. O Cordeiro mesmo, animalzinho, ele morria mesmo, era degolado pelo próprio pecador. E aí no tabernáculo eles faziam os outros rituais, mas quem puxava a faca era o pecador. Então ele era colocado a mão sobre a sua cabeça, fazia uma
uma oração ali, imputando o pecado do pecador sobre o inocente animal. O animal morrendo era aniquilado ali, então, o pecado morto, né? Não há como não sem sangue, né? O pecado precisa ser pagado ali, uma dívida por ele. Então veio Jesus e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, mais uma vez, Jesus, ele é a palavra, nós já falamos aqui. Jesus, ele é a luz do mundo. Jesus, ele é o tabernáculo Emanuel, o tabernáculo de Deus entre os homens. E Jesus é o Cordeiro de Deus. E o último versículo, vou ver se é o último. Isso, o último versículo, 51. João 1:51. Ele fala que é o que Jesus, né, diz sobre si mesmo para Natanael, dizendo nas entrelinhas que é a escada de Jacó. Tá escrito isso aqui, irmã? Tá escrito isso aí. João 1:51. E disse para Natanael: Natanael, na verdade, que é amém, amém, vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Glória a Deus e aleluia. Sabe o que ele disse? Eu sou a escada de Jacó. Irmã, que escada de Jacó é essa? Agora complicou a cabeça mesmo. A escada de Jacó. Por que Jesus falava essas coisas, essa linguagem com eles? Por que João relata no primeiro capítulo essas coisas? Porque ele sabia, ele conhecia a sua audiência. Ele usava uma linguagem que eles conheciam. E conhecem até hoje, conhecem as histórias dos patriarcas e com muito detalhe, às vezes até acrescenta. Detalhe até demais. Então vamos lá para Jacó, a gente já finaliza também hoje. Tá bem gostoso aqui a nossa aula. Então a história de Jacó antes da escada. Vamos lá? Jacó antes da escada. Então ele engana seu irmão, né? Ele engana Esaú atrás da bênção de primogenitura. E ele compra essa bênção por um prato de sopa, né? E aí ele engana seu pai com roupas e pelos. Larissa, você vai me ajudar? E aí ele rouba a bênção paterna, que era de Esaú. Então toda essa história de engano, de traição. Eleonor, boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, irmã amada. Então ele engana, ele rouba. A Bíblia fala que a mesma palavra em hebraico para roupa é engano. Traição, na verdade. Curioso, né? Por quê? Porque as aparências enganam. Vou contar para vocês um caso aqui de mineiro aqui. Estava em casa aqui, tranquila, gente. Cabelo amarrado, assim, igual aparece nos stories lá. Regiane, boa noite. Nos stories eu tô lá com o cabelo amarrado aqui. E aí, tava em casa, com roupa de ficar em casa. E aí veio a mãe de uma coleguinha da Larissa, que estava aqui. E ela não me conhecia, assim, pessoalmente, né? Sempre ali. Não me conhecia, não tinha me visto ainda. Aí eu abri a porta, ela só deu aquela olhada assim. E aí na mesma hora eu pensei, ixi, essa mulher já me julgou, né? Ela pensou assim, como que eu deixei minha filha na casa de uma pessoa doida dessa? E sendo que a menina é apaixonada, ela gosta de ficar aqui, ela fala que aqui ela sente paz, né? Ela gosta de ficar na minha casa, brincar com as minhas crianças, porque ela sente paz. A gente tem a hora de sentar na mesa, a gente, por mais que seja simples aqui a nossa casa, a gente tem paz, a gente tem harmonia, né? Eu me entrego aqui para os meus filhos nesses momentos assim de refeição e tudo, de checar se está tudo bem. E as pessoas realmente enganam. E ela estava com a roupa impecável. No outro dia, a menina veio
E a Larissa falou assim, mãe, realmente a mãe dela te julgou. A menina me contou que ela achou a senhora assim, muito estranha, tava com a roupa toda bagunçada, não queria trazer nem a menina aqui mais. Mas a menina falou, não, mamãe, eu quero ir, eu gosto de ir. E conversando mais com a Larissa sobre ela falou pra Larissa, a minha mãe parece louca, a minha mãe grita comigo, a minha mãe, eu prefiro estar aqui do que estar na minha casa. Então se você vê uma pessoa, não toda vez, né, mas 80% dos casos, quando a pessoa se arruma muito aqui, ó, quer se apresentar demais, alguma coisa aqui dentro não tá certa. É um vazio aqui, você se cuida aqui. A gente tem isso muito exagerado, né, com os artistas de hoje em dia. Eles se cuidam muito aqui, troca e põe queixo, tira queixo e põe, tira papada e põe de novo. E são pessoas que você vai às vezes assistir um podcast, são pessoas vazias. Vazias, não pensam nada além do que os seus próprios mundos. E se embelezam para aceitação. Assim funciona, né? Então ele engana com a roupa é a traição, é o engano. Toda essa história de enganos causou desconforto de relacionamento entre os irmãos que eram gêmeos, eu tô falando de Jacó e Esaú, gêmeos. Então, Esaú, Gênesis 27, 41, anota aí, Gênesis 27, 41. Esaú promete matar Jacó assim que seu pai falecer. Vou matar você, porque você me enganou 2 vezes. Então a mãe ali dos gêmeos fica preocupada e envia Jacó para a casa de Labão. E aí algumas pessoas dizem, Jacó foi escondido de Isaac. Não foi escondido de Isaac, tá? Gênesis 28, versículo 1, cita Isaac aconselhando Jacó. Ó, Jacó, você tá indo para a casa do seu tio, não case com mulheres fora da nossa linhagem, né? Procure ali uma mulher na casa do seu tio para se casar. Então fala Isaac aconselhando, né? Pronto, chegamos no momento então que ele sai de casa com essa carga aqui nos seus ombros. Jacó sai de casa, né, com aquela ameaça de morte, não sei se ele teve o peso ali da traição que ele causou, né? Mas ele sai de casa e sozinho, caminhando de noite, ele senta, se encosta nas pedras. Esse é o contexto ali para a escada de Jacó. Nós estamos em Gênesis 28, de 11 a 22, tá? É muito grande, eu não vou ler. Fica dever de casa para vocês. Então a história começa a ficar intrigante ali porque ele sonha. Um homem fugitivo enganou, sonha. Sonho de Deus, sonho de Deus. Ele vê uma escada que chega no céu e os anjos de Deus subindo e descendo por essa escada. Porque o Senhor Deus estava lá em cima e nesse momento falava com ele. O que era essa escada? Como era essa escada? Eu vou tentar colocar aqui Vou ver se eu consigo. Peraí. Já compliquei aqui, né? A escada. Vou ficar offline aqui só um minutinho, gente. Eu só vou tentar achar a imagem da escada aqui pra vocês. Não tem outro jeito. Pra eu achar essa escada tem que ser assim. Ah, não tem jeito de eu achar ela agora não, tá? Eu vou fazer uma promessa aqui pra vocês. Vou colocar... Voltei. Vou colocar essa escada no stories do meu Instagram. Essa escada, imagine comigo aí, é aquelas escadas que estão subindo as beiras da colina, sabe? Uma escada de pedra. Não é escada como a gente vê hoje, pega a escada e põe aqui. Não tinha isso. Era feito de pedra, degrau por degrau, e subia-se, né, por esses degraus aí até essa tal escada. Deixa eu voltar aqui. A escada, então o que é a escada para ele? Então, voltando lá atrás, nós precisamos entender o contexto de quem está escrevendo. Amém, Marcos, Deus abençoe também.
E aquela escada é isso, então. É como se fosse uma montanha com os degraus em pedra. Não é a escada que nós temos hoje. Então precisa, é arquitetada, mas era algo sólido como uma rampa que subia para os muros de uma fortificação de uma cidade. Tá? Eu vou deixar nos stories do Instagram, depois que acabar aqui eu coloco lá para vocês que eu tenho salvo aqui. Então nessa conversa com Natanael ali no finalzinho de João 1, ele afirma, você vai ver sobre o Filho do Homem os anjos de Deus subindo e descendo. Amém, amém, é verdade, algo importante sempre vinha desse amém, amém. E a escada é a figura de Jesus na terra. Como assim, irmã Luciana? Aquele único acesso aos céus, único caminho, a verdade e a vida. O único acesso que a pessoa tinha para subir naquela torre é a escada, não tem outro jeito, não tem uma corda, não tem. Larissa, tá, brinca com ele, amor. Então a escada ilustra o por isso que eu vou lá fora, gente, fazer. Quarta-feira eu vou fazer lá fora. Eu não fui porque a mesinha que eu encosto tava aqui e eu fiquei com preguiça de pegar a mesinha e levar ela para fora. Porque o cachorrinho, ele é novinho, ele não me dá sossego. Então a escada ilustra esse único acesso, o relacionamento entre Deus e o homem, mostrando que o Criador, o motivo, né, da criação, ele quer um relacionamento íntimo com a sua criação. E em Jesus isso tudo está em comunhão plena, os anjos de Deus subindo e descendo, santidade, glória, manifestação de poder, de divindade de Deus. Então no capítulo 1 sempre vai martelar a divindade de Deus. Divindade de Deus. Assim como a escada de Jacó ilustra ali o relacionamento entre Deus e Jacó, porque em Gênesis 28 Deus chega e faz uma promessa para ele. Uma promessa. A escada representa para nós essa conexão também, não importa. Ele é o mediador. A escada que liga o vazio, a distância, o vácuo que o pecado nos afastou de Cristo. De Deus, né? De Deus Pai. Então Cristo vem fazer esse religare. Vem fazer isso. Ele é o mediador da nova aliança. Por sua morte e ressurreição. E o sangue dele nós temos esse acesso. O que é isso? É a redenção de transgressores. O que é transgressor? Pecador mesmo. Vamos lá? Hebreus 9:15. Põe no cantinho aí desse versículo. Hebreus 9:15. Por esta razão, Cristo é o mediador. Media, religa, pontífex, a ponte. É o mediador. Eu estou lendo Hebreus 9:15. Da nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança da vida eterna. Ele nos tira do lamaçal e nos leva. Ele é essa escada. Certíssimo, né? Ele é essa ligação. E ele morre pelo resgate das transgressões cometidas sobre a antiga aliança. Então ele pega os nossos pecados e por sua justiça e retidão, não por nós, nos é permitido conhecer a Deus. Tremendo isso, né? O mundo hoje fala muito de networking, né? Networking, é uma linguagem coach aí. Se você abrir qualquer vídeo aí de coach, eles vão falar network. O que é network? É rede de relacionamento. Rede de relacionamento. É muito importante falar sobre isso. Rede de relacionamento. Jesus faz parte dessa rede de relacionamento, das cadeiras de aconselhamento na nossa mente, porque o caminho está livre para ele vir e a gente ir também, porque a oração é isso, né? A oração também é você chegar lá e dizer: Deus, tô aqui, me ajuda.
essas cadeiras do aconselhamento, essas cadeiras aí de ajuda. Deus está sentado ali, ele está convidado para participar de perto, já que ele pode estar perto. Pronto, vamos lá, vamos ler um versículozinho aqui em hebraico e a gente já termina. Vai ficar salvo. Verine Malhei Elohim. E ali, os anjos de Deus, Malhei Elohim, Olim ve Yoredim bo, subiam e desciam nela. Eu vou dizer que os teólogos disseram, tá? Alguns estudiosos dizem que quando fala aqui Olim ve Yoredim bo, que eles subiam e desciam nela, a imagem aqui que esse homem viu e ficou impressionado é como se Jacó visse uma escada rolante, como se fosse móvel, uma escada que se movia e os anjos não faziam esforço ali nem para subir nem para descer. Quando eu li isso, eu achei interessante trazer para vocês, mas só uma especulação do texto hebraico, tá? O texto não tá implícito no texto, tá? Eu não vou chegar aqui e falar, ó, irmã, é assim, não. Tá no texto. Pode ser afirmado com veemência? Que sim, que não. Eu não gosto de afirmar muitas coisas com veemência. Por quê? Foi uma visão, né? Então a escada de Deus se move. Não, gente, não tira, pelo amor de Deus, não tira teorias de uma visão que Deus deu em particular para um homem. É uma visão de um homem fugitivo e Deus se revelou pessoalmente a ele desta maneira. Deus se revelou a Isaías. Ele viu o templo, ele viu o próprio trono de Deus e não se importou tanto, né? Agora, quando Ezequiel vê o trono de Deus, meu Deus, Ezequiel chega quase a desmaiar de alegria, ele cita tudo que viu. Será que Isaías e Ezequiel viu coisas diferentes? Vocês já pensaram nisso? Pode ser que eles viram a mesma coisa, pode ser que eles viram coisas diferentes. Então Deus é assim, tá? Então na visão aqui, o texto está implícito no texto que essas escadas elas estavam em movimento nessa visão, tá? É algo muito íntimo de uma experiência de Jacó, né? O texto hebraico traz isso implícito lá. Pronto? Gostou da aula de hoje? Então, se abra aí para mais coisas incríveis que a gente vai estudar e aprender ao longo dessa série de 9. Vai ser uma maratona. Salve as datas e horários, compartilhe e abençoe nosso ministério. Como assim, irmã Luciana? Abençoando, gente, é só você compartilhar para 3, 4 pessoas. Não é possível que vocês são crentes e não tem 5 crentes que vocês possam compartilhar, possam comentar o que aprendeu. Gente, eu escutei isso, vocês acham que está certo? Vamos estudar isso mais a fundo? Não se permita aprender por terceirização. Se conecte com o original bíblico, seja ele grego ou hebraico. Você é capaz, assim como eu fui capaz. Coloca a mãozinha aí na sua cabeça, peça ao Espírito de Deus sabedoria. A gente fez uma live sobre sabedoria alguns meses atrás, por aí. Dúvidas e questões? Muito boa. Quarta-feira tem mais. Quarta-feira, deixa eu ver o que é o tema aqui. Eu tenho tudo anotadinho. Quarta-feira vai ser capítulo 3. Jesus e a serpente de bronze. Ah, que tema maravilhoso também. Quarta-feira. Jesus é a serpente de bronze? Tipificada ali. Qual o simbolismo dessa serpente de bronze para aquele povo? Quarta-feira a gente vai falar.
E dentro desse tema, serpente de bronze, vamos falar do tabernáculo. O que tem a ver tabernáculo com serpente de bronze? Tudo a ver. Essa irmã Luciana só complica. Não, gente, eu tô explicando. Mais alguma coisa? Um minutinho para vocês escreverem alguma coisa, comentar. Então a gente vai finalizar com vocês. Vou esperar o pessoal do YouTube aqui comentar, que tem um delay aqui. Então é isso. Conto com vocês. Tem muita surpresa, maravilha de Deus chegando para nós. Amanhã eu vou visitar um lugar muito bacana. Eu vou deixar salvo também até no... É tão bom que eu vou deixar salvo lá nos destaques. Vou deixar nos destaques, tá? Que eu vou... Se eu conseguir ir amanhã, tá, gente? Eu vou fazer esforço de chegar lá. Se não der, eu vou aviso vocês. Guturais são difíceis no original. Persistir é essencial se quiser ir mais fundo. Então, essa questão da pronúncia, você falou aí de gutural. Gutural é aquelas palavras que a gente tem que falar um R mais puxado, né? Foi sábado, eu estava na festa de aniversário e estava o professor de inglês de uma das meninas lá, né? Da filha do casal. E esse professor de inglês... ele começou a conversar com a gente, eu conversando ali com ele, e ele foi falando de palavras em português, que ele estava aprendendo português, e que eram complicadas, tipo João, né? O americano não fala João, é muito complicado. E eu falei com ele, você sabe que se você acrescentar, tipo... cachorrão, né? Cachorrão. Se você acrescentar esse ão no final aí das palavras, ele aumenta as palavras. Ele ficou louco. Ele falou, o quê? Eu falei, cachorro, cachorrão. E foi indo as palavras que eu achei que ia. Aí ele falou assim, e pra João? Né? A gente tinha começado em João. Falei com ele, pra João? É Joãozão. Ele falou, pronto. Então, cada língua, né, dizer para vocês aqui, eu falo inglês já tem um bom tempo, né, que eu moro aqui, desde 2004 eu moro nos Estados Unidos, falo inglês, me comunico bem, mas eu tenho certeza que o meu sotaque é muito carregado. As minhas crianças ficam me corrigindo o tempo todo, mãe, é assim, eu falo, mas é assim que eu tô falando, não, tô saindo errado. Então, pegar o hebraico, e, essa difícil de... Leia, faça. O importante que você quer extrair do texto é a essência do texto. Né? Não é a perfeição de falar como um judeu. Né? A não ser que você fique lá em Israel fazendo intercâmbio aí por longos anos. Porque eu já estou aqui nos Estados Unidos, já vai quase 20 anos. E eu não consegui tirar esse bendito desse sotaque. Ainda mais... sotaque brasileiro e mineiro junto, né? Brasileiro e mineiro. Glória a Deus. Pastorear. Então é isso. Não se preocupe com o sotaque. Entenda o que você está fazendo, tá? Quando a gente está aprendendo alguma arte, pintar quadro, tirar foto, né? Eu sou fotógrafa. Trabalhei como fotógrafa aqui nos Estados Unidos um tempo. E... quando você vai tirar foto, tem várias regras. Até para tirar foto tem regra? Tem regra. A regra dos terços, a regra não sei do que, vou pegar a regra dos terços aqui. A regra da luz, penumbra e várias. Ixi, meu Deus. E aí, no curso eles disseram de fotografia. Primeiro, você aprende a regra para depois quebrar a regra. Você só é um artista renomado quando você pega o básico e coloca a sua identidade ali, né? Então, assim, aprenda a regra. Não mude a regra, nem na Bíblia, mas aprenda o básico. Entenda o que está acontecendo.
Tem uma amiga que ela falou assim, tem um livro muito bom, o título dele é até hebraico. Eu falei assim, como? Ela falou, Tov. Aí eu falei, Tov? Ela falou assim, Tov. Então, Tov. E Tov, eu sei que é um T, um O e um V, né? Tov. O Tov. Até a palavra que a gente fala muito hebraico, já vou desligar, já passou uma hora. A gente fala muito hebraico na igreja e a gente não percebe. Amém é hebraico. Amém. Aleluia seria aleluia, com a sopradinha no final. Não é aleluias. Aleluias é um inseto que voa de noite. É um inseto mesmo. Você está falando hebraico. É uma expressão de louvor, que todos juntos adoremos a Iá. Aleluia. Você fala hebraico já na igreja. Amém. Hosana. Aleluia. A gente fala aleluia porque o nosso H é mudo, mas o americano fala aleluia, com H na pronúncia deles aqui. Então essa questão de pronúncia, não se preocupe, né? Isso não muda nada quando a gente está estudando o hebraico. Se você é muito perfeccionista, vá atrás desse conhecimento. Se não, são apenas detalhes que não vão te tirar da sua essência. Deus abençoe a vida de vocês. Deixa eu me despedir aqui no Instagram e salvar aqui. Gente, Deus abençoe. Até quarta-feira vamos falar do capítulo 3 de João. Se você quiser ir acompanhando e lendo o capítulo de João, muito interessante também. Use o capítulo de João na sua devocional aí. A palavra de Deus é tremenda, nos alimenta, nos enche de graça todos os dias. Deus abençoe vocês e vai ficar gravado. Obrigada a vocês. Deus abençoe, gente. Se vocês quiserem me deixar um feedback das aulas, gente, pode ficar à vontade. Me chama no direct. Tem pessoas aqui que eu converso. Aqui também, que eu converso com vocês no direct. Eu dou toda a atenção que eu tenho possível. Respondo tudo que eu consigo responder para vocês, tá? Se vocês tiverem algum feedback, uma dica, alguma coisa que vocês quiserem aprender, me chama no direct do Instagram. É Luciana _ mais hebraico, tá? Carmen, Deus abençoe. Gente, vou desligar aqui primeiro. Tchau pra vocês. Encerrar aqui no Instagram, porque a gente tem que salvar. Vou dar um minutinho pra vocês aqui no YouTube. Vou compartilhar aqui com vocês. Vou trocar só a capa aqui, que me deram a capa aqui estranha. Achar o modelo aqui, gente. Pelo amor de Deus. Vocês gostaram do nosso bate-papo, das nossas aulas aqui? Da nossa aula de hoje? Regiane, Deus abençoe. Vocês gostaram da aula? Teve até uma interação até com o Elvis, né? Deixa eu trazer esse celular pra cá. O celular tá me complicando a vida aqui de longe, que eu já não enxergo direito. Ótima aula. Nossa Deus, que bom. Obrigado. Bom mesmo, fico feliz. Fico feliz. Gosto muito do retorno de vocês, tá? Isso é muito importante. Nós não nascemos perfeitos, né? Não tem nada de perfeição aqui. Ser humano, como vocês mesmos, mães, esposas, vou daqui a pouco fazer a janta e a vida vai correndo, né? A estrela é só Jesus, né? Estrela de Davi, que brilha mais e mais. Deixa eu só colocar aqui uma legenda aqui. Live 1. Jesus é a escada de Jacó. Vocês já ouviram essa da escada, gente? Fala pra mim aí.
Eu confesso que a primeira vez que os professores ensinaram sobre a escada de Jacó, eu fiquei maravilhosa. Morá, a senhora já fez algum curso na faculdade online de Israel? Eu fiz o Israel Bible Center. Deixa eu conferir se é esse nome mesmo. Deixa eu ver se é Israel Bible Center mesmo. Vou conferir aqui. Deixa eu ver. Peraí. É esse mesmo. Israel Bible Center. Deixa eu ver, conferir. É esse mesmo. Vou deixar o link aqui pra vocês, ó. De onde eu... Só que é tudo em inglês, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não comprem sem antes verificar essas coisas. Tá em inglês, tá? Israel Bible Center. Eu estudei por aí. Tudo em inglês. Israel Bible Center, são professores, alguns deles são judeus. Eu sei que tem pessoas aqui que falam inglês, então se você tem influência em inglês, eu recomendo muito fazer. Israel Bible Center, eu estudei mais de um ano. Eu acho que eu fiz um pacote e paguei uma mensalidade. Foi mais de um ano. Estou conversando com eles. Eu acho que não é esse, não. Você tá falando de outro que tem no Brasil, que é bem forte também. Esqueci o nome. Tem um outro no Brasil também que é bem forte nesse ramo de ensinar hebraico, né? Não sei exatamente o nome deles, não. Mas tem Israel Studies, alguma coisa, não lembro bem, tá? Mas é bom. Eu fiz na época o investimento para esse curso foi 300 e Instituto, não, é diferente. É outro instituto, tá? Institute of Biblical Studies. Eu tinha uma aluna que ela morava no Rio de Janeiro, esqueci o nome dela agora, fugiu da minha memória. Ela estudou por eles. Ela disse que é bom, tá? Ela disse que é bom. Esqueci o nome dela, ela era advogada. Esqueci o nome dela. Uma das alunas falava bastante desse curso aí. O investimento que eu fiz na época foi $340, numa faixa assim de R$1.500 por uma assinatura por um tempo. Então esse foi o investimento. E foi um dos lugares que eu estudei, mas abre muito a nossa mente para contexto, para cultura. Não se engane, o conhecimento não está nas mãos de uma ou duas pessoas. O conhecimento está aí, ó. Tá aí. Você precisa ser orientado a procurar no lugar certo. Seja orientada a procurar nas fontes certas, corretas, e seja um crente bereano. O que é um crente bereano? Examine tudo. Examine e olhe, veja, reveja, veja outros comentaristas sobre o assunto. Eu costumo falar para os meus alunos o seguinte: não invente a roda. Porque a roda já está inventada, gente. O que você precisa é saber usar. Tem dicionários, comentários, Matthew Henry, Champlin, Vini. A minha estante mesmo de livros está no Brasil, né? Eu estou nos Estados Unidos aqui de novo e a minha estante está lá no Brasil. Quantos e tantos livros, pessoas gastaram tempo, gastaram vida, porque tempo é vida. E eles se dedicaram. O que a gente tem que fazer é só abrir aquelas páginas e ler o que aqueles homens já pesquisaram. Gente, é muito fácil. É muito fácil. Comecei a aprender o alfabeto, comecei a ter interesse. Carmen, ó,
Tem novidade vindo aí pra nós, tá? Tem novidade. Cuidado, cuidado, muito cuidado com aquilo que se aprende, tá? Cuidado com o misticismo, cuidado com, né, vou dizer, pessoas que colocam o conhecimento como algo acima demais. O conhecimento, na verdade, ele nos humilha. Tem um livro que eu vou indicar para vocês, chama Inteligência Humilhada. Inteligência humilhada, o que é isso? Quanto mais você estuda, quanto mais você conhece que Jesus está lá, Jesus é isso tudo, quanto mais você conhece, mais você se humilha diante da grandeza de Deus. Quanto mais você aprende, mais você vê que não vamos arranhar a superfície do conhecimento de Deus. Vai além da nossa mente, do nosso intelecto, da nossa psique, da nossa alma. Se eu fiquei 2 anos, gente, 2 anos pesquisando, 2 anos pesquisando para fazer um livro, um dos livros, 2 anos. Sabe o que deu? 290 páginas. 2 anos para gerar 290 páginas. Quem é bom de leitura vai ler com um mês. Todo conhecimento que eu... Você sabe o que esse conhecimento fez? Qual o nome do livro ou o nome de quê? O nome de quê? Então o conhecimento ele nos humilha, o conhecimento tem que nos abaixar. O meu livro chama Da Porta de Linho até a Nuvem de Glória. Por que ele chama Da Porta de Linho até a Nuvem de Glória? Porque da porta de linho até a nuvem de glória do tabernáculo, nós vemos Cristo, 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 Cristo. Lá dentro não há lugar para a humanidade. Quantas maravilhas! Eu transformei esse livro em um curso, né? Um curso. Ele não está aberto no momento, tá? Mas é um curso que eu lecionei algumas turmas já. Tremendo. Tinha dia que as alunas ficavam 2 horas comigo, 2 horas, a gente conversando somente em algumas coisas daquele curso. É tremendo. Você acha que isso vai nos elevar? Só nos humilha. E a gente diz, meu Deus, o Senhor é lindo demais. Né? Quão bom é aprender com o Senhor. Um exemplo muito forte dessa inteligência humilhada é o próprio apóstolo Paulo. Vou falar de Paulo aqui e a gente encerra, tá? Que eu vi meu marido pela janela ali. Começar a janta. O apóstolo Paulo, curiosamente, quando ele se converte, tá lá em Atos, ele corre, e esse mesmo, de Jonas Madureira. Esse é o livro. E o apóstolo Paulo corre pra onde? Jerusalém, sabe por quê? Eu sou o cara. Eu sou o cara. Criado aos pés de Gamaliel. Aprendi tudo da lei, vírgula, tio. Meu Deus, eu sei os detalhes. Ah, é? Aí Deus falou com ele assim, sai fora. Quem vai cuidar da congregação de Jerusalém, a sede, é Pedro. Mas Pedro é iletrado. Eu sou melhor que Pedro para cuidar disso? Deus leva ele lá para a cidadezinha dele, lá em Tarso, para suas origens. E ele fica 13 anos lá, abaixando um pouquinho, como diz o mineiro, abaixando um pouquinho a sua crista. Eu sei, eu faço. Não fazemos, não acontecemos. Não. E aí, quando Paulo escreve as suas cartas, várias de suas cartas são escritas na prisão. Na prisão, preso, acorrentado, pés e mãos, ele fazia
ele citava um escrivão, escrevia algumas vezes aquele escrivão. Tem versículos que o escrivão fala assim: eu, Tiquico, escrevi essa carta. Quer ver? Deixa eu procurar aqui o versículo para vocês. Escrivão de Paulo. O escrivão de Paulo na Bíblia. É o Tércio, não é Tiquico não, gente. É o Tércio. Romanos 16, 22. Eu, Tércio, que escrevi essa carta, vos saúdo no Senhor. Obrigada. Vai comprar um livro, né? Eu, Tércio, escrevi essa carta. O homem estava tão sofrido ali que quem escrevia era um escrivão. Cadê aquela inteligência? Foi humilhada. Quantas vezes na igreja nós vemos essa competição no corpo, né? Eu quero fazer esse cargo também eu quero. Esse cargo também eu quero e esse cargo também, pastor, dá esse cargo para mim que essa irmã não é capaz de fazer. Quem vai ficar a líder do louvor sou eu. De Emanuense. Aí, ó, esse é aluno também, Sancler, Deus abençoe. Gente, eu arrumei uns alunos mais inteligentes que eu, eles me davam trabalho na aula, umas perguntas, mas todo conhecimento entrelaçado só nos faz crescer, né? Então é isso. Não queira mais do que aquilo que você pode fazer, né? Não acho que você pode tudo. Precisamos de ajuda às vezes. Aceite a ajuda, né? Aceite. Deus abençoe a vida de vocês. Vou encerrar por aqui. Esses alunos dedicados só dão trabalho, gente. Só trabalho. Mas a Bíblia diz, né, como podem andar dois juntos sem se conhecerem, né? Não dá para andar duas pessoas juntos sem dialogar, sem se conhecerem. Todo relacionamento, por isso que a gente deve separar, né? Relacionamentos, porque todo relacionamento é uma troca. Você aprende, você entrega. Hoje eu recebi uma ligação bem interessante. A menina que trabalhava comigo, ela falou: tô morrendo de saudade de trabalhar com você, porque você saiu de perto de mim, eu fiz tanta coisa besteira que eu fiz na vida, que eu preciso de você. Eu falei: se eu tô aqui, me liga. Não, você me ajuda demais, você não sabe o tanto. Todo dia eu voltava para casa diferente, porque todo dia você tinha uma palavra. E sabe o que eu tava fazendo, gente? Limpando as casas dos americanos aqui. Não importa o lugar, seja luz, seja paz para as pessoas. Deus abençoe a vida de vocês, ó. Até quarta-feira, o nosso papo já tá longo demais. Até quarta-feira, e eu amo isso, né? Até quarta-feira, Deus assim nos permitir.